Olá, senhores, tudo bem? Hoje trataremos do século XIV, considerado o século de crise e de desagregação do sistema feudal em razão de variados fatores, dentre eles a fome, a guerra, a peste e as revoltas populares. Pois bem, entre os séculos XI e XIII, a economia e a sociedade europeia conheceu uma fase de grande prosperidade, em razão do aumento da produção agrícola, por conta da utilização de técnicas mais modernas de cultivo, que propiciaram também o aumento da população, somando-se a esses dois fatores o fato de que as invasões estrangeiras haviam diminuído sensivelmente. Contudo, o século XIV trouxe uma grave crise econômica e social que alastrou-se por quase todo o continente europeu. Essa crise deveu-se aos seguintes fatores: a fome. No início do século XIV, chuvas torrenciais e quedas bruscas de temperatura prejudicaram sensivelmente a produção agrícola. Os anos de 1315 e 1316 foram particularmente muito difíceis, tendo durante esses anos a fome alastrado e matado, consumido populações inteiras em muitas regiões da Europa, tornando intensamente difícil a sobrevivência das populações. Os períodos de fome foram agravados ainda mais pela propagação de doenças. Entre 1347 e 1350, a peste negra, uma grave epidemia vinda do Oriente, atingiu quase toda a Europa e, em consequência disso, julga-se ter morrido cerca de 1/3 da população europeia. A peste negra acabou dizimando uma parcela considerável da população por falta de medidas profiláticas, bem como pela carência na parte de higiene e saúde pública na maioria das cidades europeias, que não tinham serviço de rede de esgoto, por exemplo, ou de coleta de lixo, o que acabava por favorecer a proliferação de ratos. E o agente causador da doença era a pulga do rato. Muitas vezes, por conta da mentalidade teocêntrica do período medieval, essa doença era encarada como um castigo divino. As vítimas foram em maior número nos aglomerados urbanos e nos mosteiros. Em muitas aldeias, a população desapareceu quase que totalmente. Um outro fator importante para a crise do sistema feudal foram as guerras. O século XIV é considerado um século de muitos conflitos políticos e militares envolvendo várias nações europeias, com destaque para a famosa Guerra dos 100 Anos, travada entre França e Inglaterra entre 1337 e 1453. Essa guerra teve repercussões em vários países da Europa e provocou numerosas vítimas, alarmando ainda mais o quadro de crise que a Europa vivia. Vejamos agora as consequências principais da crise do século XIV, senhores. A população da Europa diminuiu sensivelmente, a produção agrícola teve uma retração significativa, o preço dos gêneros alimentícios e o salário dos trabalhadores subiram, o que fez com que os senhores feudais exigissem maiores rendas aos camponeses, aos servos, para compensar a perda de seus rendimentos. Nas cidades, por sua vez, os burgueses e também as corporações de ofício passaram a fixar o salário dos trabalhadores. Em consequência dessa crise, deram-se por toda a Europa revoltas populares, acompanhadas muitas vezes de pilhagens, de massacres, incêndios, revoltas rurais, como as que ocorreram na França em 1358, que ficaram conhecidas como Jaqueries, ou as revoltas urbanas, como o movimento dos Tiompi, em 1378, na cidade de Florença, na Península Itálica, ou ainda os assentamentos dos assalariados urbanos ocorridos na cidade de Flandres. Para se ter uma ideia mais ampla acerca desse tema importante, leia a obra de José Ribair de Macedo, Movimentos Populares na Idade Média,
Um livro que tem uma leitura bastante acessível e elucidativa acerca dos momentos de crise da Baixa Idade Média, com destaque para o século XIV e os diversos movimentos populares ocorridos nas mais variadas regiões do continente europeu. Vale a pena conferir. Pois bem, senhores, vimos na videoaula de hoje o século XIV, que é considerado o século que causa uma crise fatal que vai abalar as estruturas do sistema feudal no continente europeu, quando os 4 cavaleiros do Apocalipse, a fome, a guerra, a peste e as revoltas populares vão graçar pela Europa, dinamitando de vez as estruturas do sistema feudal. Bem, por hoje é só, espero que tenham gostado, vejam nossas próximas aulas e até a próxima!